Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, um assunto muito importante que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, que fala em respeito à idolatria. Nós encontramos um assunto importante que nos chama a atenção. Por este dia deparei com algumas pessoas, inclusive com uma irmã, coitada, sofrendo, e nos falou um assunto que nos partiu o coração. E eu fiquei a observar nas escrituras, no livro de 2 Reis, capítulo 12, versículo 5, diz assim: E os sacerdotes receberam cada um de seus conhecidos, e eles para reparar as fendas, segundo todas as fendeduras que se achavam no templo. Eu achei importante que o rei Joai mandou o sacerdote pedir ao povo dinheiro, realmente dinheiro, para consertar o templo, as fendas que se achavam nos templos. E isso hoje nos serve de lição, né? Muitas vezes o ser humano, por não compreender, ele acha que é uma coisa simples, mas existe vários tipos de idolatria embustida dentro de todos os lugares do mundo. Nós encontramos essas idolatrias. Quantos homens recolhem dinheiros e não fazem nada nos templos? Aí eu encontrei aqui o rei Joás, ele mandou recolher o dinheiro. Quando chegou lá, não achou as fendeduras, as rachaduras do templo consertadas. Então o que fez ele? Pega o dinheiro e devolve ao povo, que o dinheiro é do povo. Então é para fazer o conserto. Aí o que o senhor entendeu com isso, irmão Messias? Eu entendo que hoje a idolatria embustida é o seguinte: no meio denominacional cristão, você vê muito isto. É templo caindo no telhado, é templo pegando fogo, parte elétrica, é templo com vasos quebrados, é vasos soltos, vaso sanitário, banca quebrada, e as pessoas não veem isso. Se fosse de um político ou outras pessoas, eles veriam, criticariam tanto. Eu estava vendo isto e analisando. Meu saudoso avô, quando eu fui evangélico, ele era o homem mais forte aqui na região de romaria, fazia romaria, era romeiro. E ele tinha por uma finalidade de passar na casa do povo. O povo preparava 6 meses, 7 meses antes, um bode, um peru para vender próximo da viagem, para mandar dinheiro para aquela romaria. E todo mundo, quando eu fui evangélico logo, dizia: rapaz, tenta ganhar teu avô para Jesus, que ele é muito idólatra. Ele é muito idólatra, mas a finalidade era porque ele recolhia algo para levar para lá, para aquele lugar, apesar que não era para o ídolo, era para quem tomava conta daquilo ali. E hoje não é diferente no meio denominacional cristão. É embustida essa idolatria, ela está oculta aos olhos de muitos, mas que você vê que só se faz o quê? Faz uma mera fantasia, recolhe rendas e não faz nada pelos templos. Se você correr nos templos de todas as entidades, de A a Z, você vai encontrar que se precisa fazer alguma coisa. Precisa se fazer. E Joia, como rei, ele mostrou um exemplo importante e o ensinamento para hoje nós entender. Como hoje saibamos que o dízimo não é obrigatório. Encontrei certa irmã chorando, dizendo: não vou para a igreja porque minha filha gastou R$ 40 no dízimo e eu não posso ir para a igreja, porque ela tirou, disseram: porque você fez isso, eu adoeci, ela tirou o dinheiro do dízimo e comprou meu remédio. Não pode. A irmã estava quase morrendo, em ponto de se suicidar, porque achou que não iria mais ter perdão, porque tirou o dízimo. Eu digo: minha irmã, isso não existe. Isso não existe. Era melhor que a senhora chegasse, fosse à igreja e não levasse R$ 1 de dízimo com um bom coração, desejo de adorar, de servir, do que levar R$ 110 de dízimo e chegar lá, a senhora só foi simplesmente para levar o dízimo, mais nada. Então, diante de Deus não voga de nada, porque Deus olha mais para o ofertante, não é para a oferta dele. Aí você vai encontrar isso Jesus dizendo: estava num certo lugar, todo mundo jogou bem muito dinheiro dentro do gasofilácio. A pobre viúva só tinha uma moedinha, foi lá e botou. Mas foi de coração. Jesus deu o elogio, não foi simplesmente porque ela botou uma moeda. Jesus deu o elogio porque viu o coração dela, que ele mesmo como homem, mas ele era Deus.
Já era Deus, não precisava veio à terra morrer para ser Deus, não. Ele era Deus todo momento. Ele viu a boa qualidade. A mesma coisa, muitas vezes alguém acha que Jesus, Deus, não recebeu o sacrifício de Caim porque era ruim isso, aquilo, outro. Não. Caim, se dentro do coração, tinha um elemento chamado maldade. E hoje nós encontramos muito isso. Este elemento chamado maldade, ele opera muito nos corações dos homens. De que forma? Só tirando proveito. Tirando proveito e muitas vezes a comunidade sofrendo, necessitando de algo tão simples e não se faz, não se resolve. Então isso diante de Deus, isso é terrível. Aí rei Joias agora olhou Joás disse, olha, o tempo está cheio de fendedura, o tempo está todo rachado, vamos restaurar, não tem dinheiro, não tem condição. Então faz o seguinte, pede ao povo, para o povo trazer o dinheiro e vocês peguem e façam o conserto. Com o passar do tempo, o rei chegou lá e disse, cadê o conserto? Está feito? Tá não. Então pega o dinheiro do povo e devolva. Então, meus irmãos, isso hoje, o ser humano precisa acordar também para isso. Entender que tem que ser assim. Eu já ouvi diversas pessoas dizer, não, ninguém se pode cobrar o dízimo. Revidar que com o dízimo que se passa, se faça alguma coisa. Então, é uma prova de que eles são os verdadeiros mentirosos e são contra as escrituras. Porque eles usam o versículo dizendo, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso é Deus que disse no passado, que isso era da lei, foi para Israel, não foi para o mundo gentil. Nós somos gentios. Mas hoje é muito usado esse versículo. Aí no final, na casa de quem que se faz o mantimento? Se você chegar num tempo, tá o telhado caindo. Se você chegar no tempo, a fiação está pegando fogo. Se você chegar no tempo, o vaso está quebrado. Se você chegar no tempo, a banca está quebrada. Se você chegar no tempo, o bebedouro quebrou-se. Aí o coletor de lixo já não existe mais. Como é que foi isso? A vassoura caiu o cabo. E onde está a casa? Então, isso aí é uma idolatria embustida. Ela está oculta, mas é simplesmente um ídolo. Alguém faz aquele trabalho na visão de só alimentar, regimentar uma finança para alguém. E aquele alguém é como se fosse o ídolo central daquilo ali. Isso é idolatria diante de Deus. Mas que Deus nos ilumine, que Deus nos esclareça pelo Espírito Santo. Determinada pessoa chegou a mim, se você sabia quem vai levantar o anticristo? Aí citou o nome de alguém. Eu digo, não. Ninguém sabe quem vai levantar o anticristo. Primeiro se sabe que o anticristo vai ser levantado por Satanás, porque vai ser dotado de espírito satânico. E na terra aqui, ele vai ser unificado por muitos os homens, vão unir-se a ele. Principalmente quem tiver muito dinheiro. Por quê? Porque não vai querer perder o dinheiro. E vai querer ser uma pessoa, vai ter pessoas atraentes que digam, esse povo está comigo, esse povo é meu. Para fazer isso. Ninguém sabe quantos milhões de homens vão se juntar a ele. De posturas elevadas. Entendeu? Um pobrezinho que está pedindo esmola baixo do viaduto não vai chegar perto para abraçar, não. Mas quem tem dinheiro, vai. Porque tem medo de perder o dinheiro. É mais fácil perder o céu do que o dinheiro, né? Então, meus irmãos, precisamos de Jesus. Precisamos, como cristão, agir como cristão, como cidadão terrestre. Agir como cidadão terrestre, porque nós vivamos as duas vidas. Desfrutamos hoje a graça divina sobre nós e vivemos a vida aqui terrestre, socialmente, culturalmente, diante de todos os homens. Temos que cair na graça de Deus primeiro e segundo aos olhos dos homens. Mas tem pessoas que só querem cair na graça dos homens e do mundo. Mostrar que tem nome, que tem fama, que tem dinheiro, que tem postura. E espiritualmente esquecendo que só está dizendo que Jesus existe, mas não faz nada que lhe agrade. Que Cristo venha nos iluminar, para que mesmo devagar, como no passo do gado, como disse Jacó, nós podemos fazer algo que agrade aquele que um dia foi crucificado lá no Monte Calvário. Venceu a morte, venceu o inferno e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Está à destra do Pai, e é o Cristo que há de julgar todos os homens, tanto os vivos quanto os mortos.
Não há homem debaixo desse céu que não vá se dobrar diante de Jesus Cristo. Desde Adão até o que há de nascer ainda até o último dia desse planeta, vai se dobrar diante de Jesus Cristo. É o ser mais importante e é o Senhor de todo o universo. Que o homem creia, ele é o Cristo. Se o homem não crê, ele é o Cristo. Entendeu? Que Deus vos abençoe. Que a paz de Cristo reine sobre nós e que cada um de nós possamos buscar a melhoria espiritual em nome do Senhor Jesus.